iniciar o nosso debate. Nós já temos algumas perguntas dos participantes. Por favor, fiquem à vontade, tá? Em responder. Aqui, o estresse dos profissionais de saúde é fator de risco para o estresse das pessoas que são atendidas por eles na pandemia? Acho que é mais a relação de... E aqui tem como cuidar da saúde mental de profissionais que se colocam em risco, área de saúde, atendentes, segurança, etc. Eu acho que a pandemia está trazendo um estresse muito grande, com medo de contaminação, com medo de contaminar as pessoas da família. Eu acrescentaria quais estão sendo os cuidados de fato nas equipes, né, de saúde, para poder cuidar tanto desse profissional que está estressado, né, que vai receber uma pessoa que não sabe se vai sair viva, né, porque no início da pandemia ninguém sabia como tratar essas pessoas. Em uma semana elas chegavam andando e tinha... e muitas com fatores de risco acabavam não se recuperando, né? Talvez, eu acho que o Dr. Fernando Duarte, né, que trabalha na linha de frente, como que está essa questão, principalmente na Santa Casa, né, que você tem um atendimento de... houve uma entrevista, um atendimento, o médico falou que um motociclista se acidentou e ele estava com fratura exposta e com a Covid, né? Como lidar com essa situação nesse momento, né? Quais são os cuidados com o profissional e com a pessoa? Fica tudo mais complicado, é muito mais difícil, é um elemento a mais, né, a ser cuidado. E aquela primeira pergunta específica, se o maior estresse do profissional de saúde prejudica o cuidado de quem ele está cuidando, a gente não tem um dado específico sobre isso, eu só posso supor que sim, né? Porque, enfim, os profissionais também são humanos e têm dificuldades. Mas a gente não vai ter nenhum dado específico. Os poucos estudos que eu vi era de quem estava na linha de frente, tá? De quem estava exatamente lidando, trabalhando nos covidários, no cuidado específico da Covid, eram números de quase 50% necessitavam de suporte psicológico, tá? Demonstravam necessidade disso. Então, sim, o estresse é enorme. E provavelmente agora eu acho que em São Paulo muitos dos centros específicos de Covid já começaram a desativar, e daí eu já não sei mais de dados do resto do Brasil. Mas um olhar específico para isso seria fundamental. A gente conseguir cuidar de quem cuida, para que essas pessoas consigam cuidar do resto da população também, né? Mas é inegável que com o aumento da demanda, os profissionais diretos da linha de frente se estressaram muito mais com isso, né? Na verdade, eu acho que o profissional ele ficou exposto duplamente, né? Porque o que estava acontecendo? Ele tinha todo esse sofrimento por estar lidando com uma doença que a gente sabia muito pouco. Então, assim, ele estava na responsabilidade com a vida de uma pessoa, mas também com os cuidados. Quando eu digo duplamente, por quê? Porque ele também estava precisando proteger a família dele, porque ao momento em que ele cuida, ele se contamina e ele pode levar a contaminar a família dele. Então, a gente sabe que muitos profissionais se afastaram também da família nesse momento, exatamente para que elas não corressem risco, né? Inclusive algumas com filhos pequenos e tudo. Isso traz também um sofrimento, como o colega Fernando fala. Nós profissionais da área de saúde, eu sou psiquiatra de formação, nós profissionais da área de saúde somos humanos e também temos todas as nossas reações, né? E aí o sofrimento foi por isso que o Ministério investiu no Telepsi, porque nós estávamos vendo que havia todo um sofrimento do profissional, inclusive até mesmo diante da perda de um paciente, né, que gera um sentimento de incapacidade, né, o próprio desconhecimento com a doença trouxe para todos nós muita angústia.
E eu acho que isso interfere na sua capacidade laboral também, né? Então, no lidar com o outro, nos cuidados. Então, eu acho que, sem dúvida, compromete bastante. Muito obrigada. Nós temos uma outra questão aqui sobre Vanessa Montanari pergunta sobre a regulação de pacientes com ansiedade e depressão, né, pelo Estado ou município de São Paulo. Está capacitada para direcionar esse fluxo de doença mental? Eu acho que a gente poderia espalhar, né? Como que seria essa entrada do paciente com transtornos de ansiedade ou depressão? Como que seria esse fluxo na entrada do SUS, né? Seria pela atenção primária ou ou na secundária ou já na terciária, né? Como que seria esse fluxo? A princípio, né, eu vou falar do fluxo normal, pelo menos do fluxo ideal. Casos de depressão e ansiedade, por serem transtornos mentais muito comuns, a entrada é pela atenção básica, tá? Pela unidade básica de saúde mesmo, aonde ele provavelmente vai ser atendido inicialmente por um enfermeiro, um auxiliar, um agente comunitário, e depois por um médico de família. E, idealmente, ele já seria diagnosticado e tratado nesse momento. Tá? Dependendo da gravidade do quadro, dependendo da refratariedade ou de qualquer outra questão, poderia ser solicitado o apoio ou de um psicólogo de NASF, ou de um psiquiatra de NASF, ou de algum serviço mais especializado, como um CAPS, por exemplo. Então, a princípio, seria isso, e essa é a estrutura que a gente tem hoje, mesmo na pandemia. Né? Não mudou a estrutura. Né? A princípio, o fluxo seria esse. Eu gostaria de uma palavra do senhor Antônio Carlos, se tem esse fluxo de atendimento por ligação, se os voluntários eles encaminham as pessoas que estão com problemas depressivos, né, durante a ligação para as unidades de atenção básica de saúde. Como que é esse relacionamento durante as ligações para o 188? Existem dois momentos, né? O primeiro momento é o momento em que ele se coloca, e nós precisamos dar o tempo para que ele possa colocar todo o estado emocional que ele está vivendo. E o que nós estamos discutindo durante todo esse tempo aqui são estados emocionais, né? E estamos aprendendo cada vez mais que estado emocional e doença não são coisas diferentes, né? Elas fazem parte do mesmo pacote, né? Ao adoecimento. Né? Então, permitir que, primeiro, ele possa sair daquele seu curto-circuito mental, daquele seu sofrimento mental. Nós atendemos pessoas que estão vivendo um sofrimento mental. Depois que ele consegue elaborar, falar sobre a sua dor, falar sobre o seu estado emocional, falar sobre o que ele está vivenciando, o que ele está vivendo, o esgotamento que eventualmente ele está vivendo diante do seu quadro, né? Que esta é a nossa relação de ajuda, esse é o propósito principal, né? E se ele pedir ajuda, nós temos em todas as unidades a lista de todos os serviços de orientação e apoio. Não só de CAPS, mas também há casos de que eles possam pedir ajuda de alcoólicos anônimos, ao encaminhamento para outros serviços de apoio. Há já uma lista hoje de serviços de apoio psicológicos gratuitos que foram montados de uma rede de saúde mental, também estão à disposição. Então, o que nós respeitamos é o pedido de ajuda daquela pessoa que nos liga. E isso já foi debatido amplamente. Todas as nossas unidades têm lá uma lista dos serviços de apoio para que ele possa ser encaminhado sempre que ele solicita. Não só de CAPS, mas como os outros recursos que existem na sociedade que ele busca. Alcoólicos anônimos, neuróticos anônimos, serviços de apoio psicológico gratuitos que existem hoje na sociedade. Mas o foco de atenção, primeiro, é voltado para a relação de ajuda, para permitir que ele possa diminuir o seu estado de tensão, o seu estado emocional que ele está vivenciando. Esse serviço da escuta empática, ele também tem sido levado para dentro de empresas, para dentro de hospitais,
onde montam também grupos de apoio para o seu pequeno núcleo, para a sua pequena sociedade, né? Empresas têm feito muito esse trabalho, o CVV tem ministrado mini cursos dentro das empresas, dando apoio emocional para os seus colaboradores. Então, tem hoje um grupo, uma rede atuando dentro da sociedade. O CVV tem um outro trabalho também voltado não só para o atendimento telefônico, mas sempre que tem uma calamidade, um grupo de voluntários ele vai até o local que houve aquela calamidade e fica lá dando apoio à sociedade. Isso aconteceu, por exemplo, em Brumadinho, né? Imagine o estado de tensão, o estado de sofrimento emocional que aquela comunidade viveu, né? Então, durante 3 meses, voluntários estiveram lá rodiziando semanalmente, atendendo as famílias, em intenso processo de sofrimento emocional, né? Foi montado, inclusive, está lá funcionando uma unidade do CVV que a própria sociedade organizou e montou. Ou seja, tem muita coisa para ser feito e o encaminhamento faz parte da rotina já há muitos anos da nossa instituição, sempre que a pessoa que liga assim o solicita. Muito obrigada. Nós temos uma questão sobre a telemedicina. A telemedicina é agora uma realidade. Seria uma opção usar atendimentos via telemedicina para o atendimento de saúde mental, numa união da metodologia do CVV de escuta e empatia, e se houver necessidade, encaminhamento via telemedicina a um profissional de saúde. Na realidade, é sobre se a telemedicina vai continuar, né? E como que ela está. Acho que já foi respondida, né, Antônio Carlos, sobre. Agora, em termos de Ministério da Saúde, né? Senhora Maria Dilma, poderia falar um pouquinho mais do Telepsi e se esse programa ele vai continuar e como que ele vai espalhar e se é algo para pós-pandemia esse atendimento por telemedicina, porque houve o CRM ele a princípio a telemedicina foi bem criticada, né? Inclusive não aceita, né? Como que lidar? Eu acho que a pandemia veio só acelerar esse processo de telemedicina, né? Pensando em Brasil, como que a gente pode ampliar e se isso vai continuar no pós-pandemia, esse atendimento? Bom, com relação ao Telepsi, na verdade, o Telepsi ele está atendendo o Brasil todo. Ele está sendo feito por uma equipe lá do Hospital de Porto Alegre, com quem a gente fez a parceria por causa da expertise que eles têm. Inclusive, lá eles têm o serviço de teleatendimento já instituído, tá aí, a gente diminuiu os custos considerando o uso do 0800. Mas esse é um projeto exclusivo que foi construído para esse momento. O que nós estamos discutindo é uma possível prorrogação por mais alguns meses, né, considerando o tempo da pandemia e o pós-imediato, tá? Mas é um projeto que ele foi construído para ter o período da pandemia, não para dar continuidade, tá? Ele atende hoje o Brasil inteiro, nós temos atendido todos os estados, inclusive nós fazemos esse acompanhamento diário dos atendimentos e nós temos demanda. O profissional da área de saúde que mais tem buscado atendimento tem sido o profissional da área de enfermagem, tanto enfermeiro quanto técnico quanto auxiliar. Nós temos tido a busca pelo médico, os colegas da atenção primária, também têm buscado não só os serviços que atendem diretamente os pacientes graves. Eu acho que, com relação ao futuro, realmente a telemedicina teve algumas discussões via CFM, né? Mas o que a gente tem regulamentado hoje também é para uma situação mais emergencial. Eu entendo que na área da saúde mental, hoje o trabalho que está sendo feito no momento que nós estamos vivenciando tem sido uma ajuda importante por causa do distanciamento, mas nós
sabemos que também precisamos do atendimento presencial, não só do ponto de vista da medicina como um todo, quando a gente trabalha com a questão do exame físico e tudo, como nós da área de saúde mental também interagimos com a pessoa que nos procura para um atendimento, e a gente precisa fazer uma avaliação mais acurada, né? E que isso vai fazer com que o atendimento presencial ele persista e que a gente defende. O atendimento hoje à distância é um atendimento que ele pode ser feito em algumas circunstâncias. Hoje nós estamos fazendo isso, como fazemos orientações, os próprios CAPs tem lançado mão desses atendimentos para aqueles pacientes que estavam no grupo de riscos e que estão em casa, para que eles não fiquem sem a assistência, mas o nosso projeto Telepsi, ele não tem uma previsão de ele ser contínuo, não. Ele é um projeto que, inclusive, nós estamos avaliando paralelamente ao projeto, além do cuidado, do atendimento que está sendo feito, nós estamos trabalhando com capacitação de profissionais usando essa metodologia que está sendo utilizada, o profissional da área de saúde podendo entrar no site do Telepsi, ele se inscreve, ele faz uma capacitação, ele participa e está sendo, após a capacitação, certificado pelo hospital, e nós estamos fazendo pesquisa, que foi inclusive aprovado pelo Comitê de Ética, para onde a gente faz exatamente a avaliação de todos os procedimentos que estão sendo feitos, se essa metodologia traz resultados a priori. O que nós temos avaliado é que há uma redução, uma diminuição significativa dos sintomas de quando ele chega para o atendimento, mas dentro dessa pesquisa nós estamos avaliando a efetividade e a eficácia desses métodos. Ok. Uma pergunta para Catarina. Opas. A Covid-19 impactou os sistemas de saúde, que muitas vezes tiveram dificuldade para acompanhamento de DCNTs, levando à piora do controle de condições, né, como hipertensão, diabetes, hiperlipidemias, etc. Essas pessoas já têm o maior risco de disfunções mentais. Seriam essas pessoas com pressão arterial alterada, maior variabilidade glicêmica, etc., a principal preocupação em termos de novos casos de depressão e risco de suicídio agora? Acredita que essas pessoas com essas condições crônicas sejam elas as mais vulneráveis? Essa ideia de vulnerabilidade ela é complexa, né? Enfim, tem várias camadas aí, né? Mas, sem dúvida, com as medidas de distanciamento, né, físico, serviços funcionando de uma forma muito limitada, dificuldade de acesso, né, a própria descontinuidade do cuidado, né, essa situação favorece que haja uma descontinuidade do cuidado, descontinuidade do uso de medicações que tem que ser de uso contínuo, né, então, certamente, o que a gente não pode fazer uma afirmação, né, porque isso dependeria de estudos, de pesquisa, mas se a gente pensar em termos de risco, sim, essas pessoas estão com risco aumentado para desenvolver algum tipo de condição, de sintomatologia, né, com a piora da saúde mental. E vice-versa, pessoas também com problemas de saúde mental, com descontinuidade, às vezes, da medicação, muitas têm já comorbidades com doenças crônicas também, né, o quadro se agrava. Então, se a gente pensar em termos de raciocínio probabilístico, realmente existe esse risco, sim. Sim. Só aproveitando, nós poderíamos voltar, assim, as pessoas estão com muito medo de continuar o seu tratamento, de ir na atenção terciária, aumento de infartos em casa, talvez, não seria, quais os cuidados que os hospitais e as unidades básicas de saúde para vacinarem as pessoas poderem vacinar os seus filhos, quais são esses cuidados sanitários que estão sendo tomados nas unidades, né? E talvez com esses cuidados, eles não precisam estar mais evidentes na mídia, falar assim, olha, aqui é seguro, nós estamos fazendo o distanciamento social, a higienização correta. Quais seriam as saídas
para trazer essas pessoas com doenças crônicas e que precisam do seu tratamento para elas procurarem o serviço de saúde? Alguém que... Ou Catarina ou... Eu acho que nesses casos, assim, tem várias ações também, né? Eu acho que a importância das conexões, sobretudo do apoio entre as famílias, né? O apoio mútuo e essa conexão que é importante de se ter entre as pessoas, muitas pessoas idosas que estão em condição de estar sozinhas, que têm esse risco, né? E aí a importância da gente ter um certo espírito de solidariedade, né? Não só entre famílias, mas entre famílias na comunidade. A gente a OMS adotou o termo distanciamento físico, porque não significa que seja um distanciamento social. Claro que existe um certo distanciamento, mas a importância de superar um pouco essa ideia e pensar nas outras formas de conexão e de cuidado também. Né? Então, eu diria que seria importante ter as famílias, os amigos, pares no trabalho, enfim, terem esse cuidado mútuo, essa atenção mútua, né? Enfim, para evitar que algo grave aconteça. Paralelamente, eu acho que, falando um pouco da importância dos serviços de teleatendimento, eu acho que mais que nunca, né, eles chegaram para ficar, né? O mundo, de alguma forma, está dizendo para a gente que a tecnologia pode ser, sim, um aliado para a gente ampliar o acesso à saúde. Então, eu diria que também essa um recurso importante, né? Telemedicina, teleatendimento, é claro que não substitui né, o atendimento presencial, mas pode ser um importante aliado, né, para evitar mais mortes, evitar adoecimento e para favorecer o acesso à rede de saúde. Eu gostaria de complementar, porque o que nós estamos vivendo nos últimos anos, né? Estamos aqui no meio do Setembro Amarelo, né? Cada vez mais ficando claro, né, que prevenção se faz com informação, né? Então, na medida que vai se falando sobre saúde mental, vai se quebrando aqueles paradigmas, os mitos, os preconceitos que existem em torno do tema. As pessoas vão começando a entender mais que estados emocionais alterados podem levar ao adoecimento. Reconhecer os seus estados emocionais, reconhecer aquele que está em casa. Criar essa rede de apoio. A rede de apoio se faz no núcleo, no pequeno núcleo de amigos, de família. Isso precisa ser dito, precisa ser falado, e é o que vem acontecendo. Quizá não tenhamos mais o Setembro Amarelo, né? Que tenhamos o ano podendo falar abertamente sobre as questões que a saúde mental ela envolve um espectro muito maior do que nós imaginamos, né? Então, ao longo da vida, as pessoas nem todas têm a mesma resiliência de suportar os impactos, as dificuldades da vida, a questão dos jovens, primeiro emprego, a grande dificuldade de você conseguir um emprego, as dificuldades com os idosos no seu próprio isolamento. A sociedade toda está aprendendo a falar sobre estados emocionais, está aprendendo a discutir e reconhecer que aquilo que ele tem, né, pode virar uma doença, né? E este reconhecimento se faz através de campanhas de esclarecimento, como foi feito no passado com o câncer de mama, né? Mulheres, apalpem o seio, identificando um pequeno caroço, isso pode ser tratado e pode ser cuidado. Estados emocionais, ninguém acorda com uma depressão, ninguém acorda com um transtorno de ansiedade. Esse é um processo que vem se instalando ao longo de muito tempo. Isso precisa ser dito, precisa ser esclarecido, precisa ser conversado, precisa ser debatido, para que as pessoas possam, então, buscar ajuda, né? Para que elas possam não ter preconceito de ir a um psiquiatra, não ter preconceito de ir a um médico, de não ter preconceito de buscar ajuda e de receberem ajuda dos seus familiares, dos seus amigos,
não tenham medo de falar sobre assuntos que não poderiam ser falados. Tudo isso é um grande movimento, uma grande campanha que vem se fazendo, e discussões iguais a essa que nós estamos tendo aqui, agravadas por um momento que vai passar, mas a doença mental ela fica, né? Os estados emocionais alterados vão permanecer e nós estamos aprendendo a enxergá-los, a identificá-los e aprender a lidar com eles. Eu acho que temos aí um movimento da sociedade, da forma que nós aprendemos a cuidar do corpo, fazendo atividades físicas. Aprendemos a mudar a nossa alimentação, né? Vamos aprender a reconhecer os nossos estados emocionais, vamos poder aprender a falar sobre isso, vamos poder aprender a dar apoio e dar ajuda sobre como ajudar as pessoas que estão vivendo um momento de sofrimento mental e elas precisam de ajuda e elas não sabem disso. Vamos tirar os paradigmas, os preconceitos que estão em torno do tema e é só falando abertamente sobre isso que será possível. Ok, muito obrigada. Nós temos algumas questões aqui. Da Soraya Carvalho, para a senhora Maria Dilma, ela diz: parabéns pela sua apresentação, é sempre bom lhe ouvir. Ela gostaria de saber por que o serviço do Telepsi só foi implantado no Hospital das Clínicas do Rio Grande do Sul. Eu acho que já foi respondido, né? Já está ampliado para todos os estados, né? Na verdade, ele desde o início, ele foi, quem coordena o serviço é o Hospital de Porto Alegre, mas desde o início ele foi construído para o atendimento para todo o Brasil. Então e aí será... nós pegamos a experiência que o hospital já tinha, a expertise que ele já tem em teleatendimento, porque eles têm um serviço de teleatendimento do hospital, e aí se trabalhou num projeto, mas o atendimento é para todo o Brasil. Ok, respondido. Um abraço para você, Soraya. Eu tenho uma outra também, só um pouquinho, que eu... pronto. Aqui, desde 2018, quando saúde mental entrou como prioridade na agenda DCNT global, muitos países têm desenvolvido novos programas para prevenção de suicídio, atendimento especializado e não especializado. No Brasil, a atenção primária pode ter alcance para monitorar e atender grande parte da população. Há algum plano de fortalecimento da atenção primária em relação à atuação preventiva e terapêutica em saúde mental? E em relação a campanhas como outros países têm desenvolvido? Eu acho que Catarina e senhora Maria Dilma também, né? Poderia responder? Sim, na verdade, nós temos já trabalhando, quando houve, há um ano atrás, o Ministério passou por uma reestruturação e foi criada a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, porque, na verdade, a atenção primária existia enquanto departamento ligado à Secretaria de Atenção à Saúde, a SAIS. E aí, há um ano atrás, um ano e pouquinho, na reestruturação do Ministério, foi criado a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, inclusive a coordenação de saúde mental, álcool e outras drogas está vinculada a essa secretaria, embora nós tenhamos um braço na especializada com alguns dos nossos serviços. E nós temos discutido a questão da capacitação da atenção primária com relação a isso, junto, inclusive, à nossa Secretaria de Trabalho e Educação, que é a SEGETS, e que tem já ofertado cursos para que se possa fazer a capacitação. Inclusive, atualmente, nesse momento, nós temos um curso de prevenção de suicídio para profissionais de saúde,
tá? E nós temos oferecidos exatamente a capacitação para a atenção primária. E a coordenação tem trabalhado, como eu coloquei antes, junto aos serviços nos estados e municípios, para que possam nos ajudar nesse sentido, para que a gente possa fortalecer a atenção primária como porta de entrada do cuidado e que façamos esse primeiro atendimento e que a atenção primária seja qualificada para seguir no acompanhamento de alguns casos. Ok. Catarina, gostaria de complementar? Eu acho que a Dilma já deu aí a direção da resposta, né? Na verdade, o Brasil teve um desenvolvimento da rede de atenção primária um pouco tardio, comparado com talvez até outros países, né, como Chile, por exemplo, na América Latina, enfim. Mas a gente precisa avançar muito ainda nesse sentido, mas o SUS, né, enfim, ele prevê essa direção, né, da porta da atenção primária como a porta de entrada, da integração, né, das redes, da RAPS com, enfim, a rede de atenção primária, a estratégia do matriciamento, né? Os CAPs precisam também estar nessa conversa, os núcleos de apoio à saúde da família, enfim, eu acho que a direção é essa, né? A gente tem um caminho ainda longo para percorrer, mas já tem muita coisa sendo feita, né? Em vários estados, o Ministério também está, enfim, com todas essas iniciativas, e eu acho que é isso, a gente tem que olhar para frente e seguir nessa direção, no sentido de cada vez mais poder integrar e fortalecer o componente de saúde mental na rede de atenção primária. Sim. Aqui, temos a outra pessoa cumprimentando a senhora, Maria Dilma. Maria Dilma, prazer em revê-la. Recentemente, Humberto Correia, que era o presidente da ABEPS, e eu, como diretora, Soraya Carvalho de novo, não, é a Soraya de novo, te cumprimentando, fizemos uma live sobre a saúde mental na pandemia, né? O senhor Humberto Correia, como grande pesquisador, afirmou que o cuidado com a saúde mental na pandemia, ou seja, a quarta onda, deveria ter começado juntamente com a primeira onda. O que você acha? E eu ainda acrescentaria que os estudos de pandemias passadas já sinalizavam que haveria essa onda, então, se houve todo aquele preparo, né, para a saúde física, o que faltou? Seria que teríamos que ter juntado a quarta com a primeira onda, pensado nisso previamente? Concordo. Na verdade, como eu coloquei na minha apresentação, a gente já viu nas experiências anteriores, né, que o índice de adoecimento mental vinha crescendo, né, e que a gente precisava estar mais preparado. Nós temos ainda bastante dificuldade de ampliação da rede, né, pelas dificuldades de recursos humanos, pelas dificuldades orçamentárias, né, e agora estamos tentando ampliar para que a gente possa melhorar esse atendimento, mas eu concordo com o Humberto na colocação dele. E com a sua também, Soraya. Muito obrigada. Aqui, Sheila Vasconcelos pergunta se seria viável uma busca ativa na unidade de saúde ou serviço telefônico, ligando para o paciente para avaliação da saúde mental em pessoas com doenças crônicas, a fim de prevenir o agravamento do quadro e permitir a continuidade no tratamento de suas patologias primárias. Nós temos a equipe de saúde da família que vai direto à casa da pessoa, né? Então, talvez isso está sendo possível, né? Está sendo feito? Eu vou falar mais ou menos do que eu vi, tá? Quando começou a pandemia e a maior parte dos agentes comunitários ficaram mais restritos à unidade, muitos tentaram fazer isso, mas isso também era muito difícil porque a maior parte das unidades tinha um aparelho telefônico, às vezes poucos aparelhos telefônicos com poucas linhas. E
para um território onde tem 4.000 habitantes, assim, acabava sendo inviável ligar para todo mundo, tá? Cheguei a ver alguns poucos agentes comunitários que chegavam a se comunicar por WhatsApp com os seus cadastrados e mantinham alguma forma de, talvez, de cuidado, pelo menos de saber disso. Mas eu acho que é muita gente mesmo. Eu acho que deve faltar recurso humano para fazer tudo isso. Realmente é uma medida interessante, mas eu concordo com o Fernando, é complicado você fazer isso, mas, por exemplo, as equipes têm feito, sim, algumas buscas pontuais, né? Isso eu estou falando a nível nacional, a gente tem tido esse retorno, inclusive tivemos contato com a atenção primária por diversas vezes, por demandas que veio aqui para a nossa coordenação, de pessoas que não estavam vinculadas a nenhum serviço de saúde mental, mas estavam adoecendo e pediram ajuda para a gente aqui na coordenação, e nós fizemos então o contato via a atenção primária. Eles nos passaram, essas pessoas, foi mais de uma, nos passaram os seus contatos, os seus endereços, nós entramos em contato com as equipes e tivemos um retorno, inclusive uma delas, a própria pessoa que foi atendida, nos agradeceu e foi feito o atendimento, a busca, foi feita inclusive uma visita domiciliar para fazer a avaliação não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista mental. Mas foram casos pontuais, né? É muito difícil porque mesmo a gente tendo um exército de agentes comunitários, né, a nossa população é muito grande e numa situação que nós estamos vivendo, isso tem uma dificuldade muito grande. E essa questão telefônica é bem real, principalmente em alguns territórios, né, que tem mais limitação ainda, não só do telefone, mas também de internet, para fazer o contato. Ok. Aqui uma questão da Cláudia Martim. Vocês acham que as mortes decorrentes de suicídio ainda são pouco notificadas? Se sim, isso não prejudica a criação de mais instrumentos de promoção à saúde mental e, consequentemente, mais visibilidade ao tema? Na verdade, nós sabemos que existe ainda subnotificação, principalmente ainda com casos que precisam ser avaliados, porque muitas vezes são casos de suicídios que não estão muito claros no registro, né? O Ministério, com a sua Secretaria de Vigilância, fez todo um trabalho, inclusive hoje nós já temos uma notificação que é obrigatória, né? A notificação de suicídio e automutilação, ela é obrigatória. O ano passado nós tivemos a publicação de uma lei que, inclusive, em parceria com o Ministério da Saúde, Ministério da Cidadania, Ministério dos Direitos Humanos, a Educação e Ministério da Justiça, para que se fizesse a política nacional de prevenção do suicídio. A Secretaria de Vigilância fez um trabalho, inclusive, de fortalecimento nessas notificações, capacitando, inclusive, o preenchimento para que a gente tenha esses registros, que eu concordo que é a partir disso que a gente trabalha política, né? A política precisa dessas informações para que a gente possa construir políticas que sejam efetivas, né? Mas a notificação de suicídio e automutilação, ela já é obrigatória. A questão é que nós ainda temos uma questão do preconceito como um todo. O preconceito com relação ao transtorno mental, ele tem, eu digo que ele é tão grave quanto a doença, porque é ele que faz com que as pessoas não busquem o tratamento, ele é que faz as pessoas não buscarem o tratamento. Alguns profissionais, inclusive, também têm dificuldade de fazer encaminhamento. E isso faz com que a gente acaba tendo uns números cada vez maiores,
né? Porque se associado ao transtorno mental, os dados mostram uma incidência significativa de transtorno mental naquele que comete suicídio, e o suicídio é uma emergência, ele precisa ser cuidado de imediato, ele precisa ser atendido, ele precisa ser avaliado e diagnosticado, e que o preconceito faz com que as pessoas não busquem ajuda. Nós ouvimos relatos de famílias que não perceberam que houve alguma alteração, e traz todo um sofrimento, né? Mas o indivíduo, muitas vezes, até pelo próprio preconceito, ele esconde da família o que ele está passando, o que ele está adoecendo, principalmente nos casos de depressão, que é a patologia mais associada ao suicídio, e isso faz com que ele não busque ajuda. Eu acho que nós temos que trabalhar o preconceito à doença mental e, consequentemente, nós vamos conseguir salvar mais vidas. Muito obrigada. Catarina e Antônio, o que é necessário para que o país tenha programas mais consistentes de atenção à saúde mental na saúde pública e suplementar? Uma pergunta bem simples, né? Bem ampla. Não. As damas primeiro, Catarina. Essa é pegadinha. É uma pergunta, enfim, depende do que a gente entende como mais consistentes, né? Eu diria que o Brasil tem uma política bastante consistente, consolidada, que veio sendo política pública de saúde mental. Eu não vou me arriscar aqui a falar da saúde suplementar, porque eu não conheço de fato, né? Então prefiro não falar. Mas em termos da saúde mental pública, nós temos uma política bastante consistente, vem sendo construída aí ao longo de 2 décadas, pelo menos, né? E com uma ampliação significativa de serviços comunitários de saúde mental, redução de leitos de longa permanência, né? Criação de leitos de retaguarda, porque são importantes, leitos de hospitais geral. Enfim, acho que a Maria Dilma pode até, talvez, responder melhor essa pergunta, mas eu diria que tem uma política consistente, que é preciso de muito mais investimentos, porque se você pensar o que, por exemplo, a OMS, o que se recomenda é que os investimentos da saúde mental correspondam a aproximadamente pelo menos 2,5% a 5% dos custos do orçamento geral da saúde, né? O Brasil ainda está com essa taxa aí a 1,5%, talvez, né? Enfim, então precisa de mais investimento, mas a política é consistente. A política é consistente e a gente precisa defendê-la, a saúde mental pública, defender o SUS e trabalhar para que cada vez mais haja investimentos, que os profissionais e a rede sejam qualificados, expandidos, para atender às necessidades da população. Eu complemento aqui o que já foi dito pela Catarina, a própria Maria Dilma falou ainda há pouco, eu estava falando ainda há pouco, sobre a necessidade de se quebrar os paradigmas. Isso é possível ser feito falando abertamente sobre o tema. Não tem como tratarmos uma psicopatologia que ninguém sabe que existe, né? Não tem, é como a questão do suicídio, não se falava de suicídio. Você vê, trabalha 58 anos sobre o assunto e ninguém queria falar sobre o assunto. Era um verdadeiro tabu, né? Então, hoje, o assunto ele é discutido. Os números são discutidos, as empresas, as pessoas, a sociedade discute a questão. Nós temos que ampliar essa discussão para a questão do sofrimento emocional, para a questão das emoções, né? Dos transtornos todos que tem, que nós precisamos aprender a falar sobre isso. Senão, nós vamos permanecer ainda não só estigmatizando a doença, mas também estigmatizando os próprios profissionais de saúde que cuidam dessa doença, né? Enquanto as pessoas não conseguirem lidar isso com muito mais liberdade, facilidade e respeito. O CVV mantém também em São José dos Campos um hospital de saúde mental, 11 residências terapêuticas, um ambulatório infanto-juvenil e um ambulatório adulto em saúde mental, né?
e junto com o próprio unidade de CVV. Tem ali uma rede de saúde mental sendo feito, junto com o município, que mantém também os seus CAPs, né? E são insuficientes ainda, né? Frente à própria demanda, né? Quando nós lidamos com situações dentro de um hospital de saúde mental, ainda se faz necessário implantar os hospitais dia, porque a internação em saúde mental ela não é a melhor solução. Nós estamos vivendo um confinamento, né? Confinar não é uma solução, né? Então, tirando a situação de crise, há necessidade de criação de hospitais dia, onde as pessoas possam ir para fazer a atenção. Isso faz parte da própria política de saúde mental, mas isso tem que ser implementado com muito mais velocidade. A gente sabe que nós lidamos com um cobertor curto, né? Maria Dilma sabe disso, né? Não tem recursos para atender todas as demandas. A área de saúde mental é uma área que vem crescendo, vem ocupando espaço. Tem a questão de álcool e drogas que cresce na nossa sociedade, e aí você tem toda a decorrência do uso ou do abuso das drogas com relação ao adoecimento. De novo, a saúde mental está aí presente. Então, a sociedade tem que debater o assunto, nós vamos conversar sobre esse assunto com uma luz muito maior para que a rede se faça mais presente. Isso está sendo construído. Talvez não na velocidade que todos queiramos, né? Mas ele vem sendo construído. Só queria fazer um comentário sobre o que seria um programa de saúde mais consistente na saúde suplementar. Isso é um pouco mais complicado, né? A gente acabou falando muito de SUS, até porque todos nós somos aqui do SUS e defendemos, claro, o SUS. A saúde suplementar ela acaba, de alguma forma, trabalhando aonde existe talvez uma falha, um buraco, alguma coisa no SUS, onde está sobrando muita demanda. E eles acabam trabalhando muito uma lógica mais capitalista, assim. Então, talvez fique mais difícil da gente pensar num programa para isso. Atualmente, pelo menos, todos os planos de saúde, convênios, eles têm por obrigação prestar serviço psicológico e psiquiátrico, né? Todos eles. E o que já é um ganho muito grande que a gente passou a ter nos últimos anos, porque antigamente nem isso era obrigatório ter. Então, já existe pelo menos alguma coisa disso. Mas a impressão que eu tenho é que, enquanto os convênios, os planos, não forem cobrados especificamente disso, e acho que eles acabam sendo muito mais cobrados da população do que dos governos, eu acho difícil que haja alguma coisa mais consistente por parte do sistema suplementar. Bem colocado, Fernando. Bom, nós estamos chegando no final do nosso debate. Então, só para dar tempo das mensagens finais, eu gostaria de saber, assim, de vocês, o que ficou, né, de experiência dentro da saúde mental na pandemia, e o que vai ser daqui para frente, o que melhorou e o que vai ficar, né, para o sistema público de saúde, um pouquinho do sistema suplementar, mas 80% da população é atendida pelo SUS, né? O que o SUS pode fazer por essas pessoas em relação à saúde mental, né? O que ficou para vocês e o que vai continuar? Por favor. Tá bom, eu falo. Maria Dilma. Vamos começando por mim. Bom, eu acho que a pandemia trouxe muitas lições, né? E que nós não seremos os mesmos enquanto pessoas, como não seremos as mesmas instituições, porque nós enfrentamos, enquanto instituições, grandes desafios. Isso eu estou falando enquanto instituições, serviços, enquanto instituições do Ministério da Saúde, né? Enfrentamos grandes desafios e vamos continuar enfrentando desafios, porque a saúde mental, ela é um grande desafio. O adoecimento, independente da pandemia, nós sabemos que a forma como nós levamos a vida hoje, os estresses que estão associados à nossa forma de trabalho, a como a gente lida com as questões sociais, culturais, tem trazido realmente um outro olhar para a saúde mental,
né? Então, eu penso que nós tivemos oportunidades de discutir mais sobre esses assuntos, sobre o assunto da saúde mental, do cuidado, e que nos alerta principalmente para uma questão considerando as doenças crônicas, que é a a saúde mental enquanto transversal a todo o ciclo de vida e, consequentemente, ela é transversal a todo o adoecimento, né? Nós sempre falamos da doença física e da doença psíquica, né? Da saúde física e da saúde mental. E nós precisamos integrar isso enquanto saúde. Eu acho que esse exercício nós estamos fazendo agora, né? Porque nós vimos que as doenças crônicas podem descompensar com o estresse da pandemia, algumas descompensaram, né? A gente pode ter o aparecimento de doenças crônicas a partir do gatilho da questão da saúde mental, né? Então, nós temos os dois lados. Nós tivemos o agravamento das doenças mentais, descompensação daqueles que também têm uma doença mental crônica e que a situação trouxe bastante conflitos e acabou descompensando a sua doença. Então, na verdade, o exercício é que a gente não pode separar a saúde física da saúde mental e que a gente tem que caminhar sempre considerando saúde como um todo, né? Incorporando a questão física e a questão mental, porque a gente não caminha separado. E a saúde mental eu enxergo como transversal a todo o ciclo de vida. É preciso que a gente tenha o cuidado na saúde mental desde a concepção até o envelhecimento, né? No cuidado como um todo. E a pandemia trouxe bastante reflexão com relação a isso e as pessoas começaram a olhar para a sua saúde de uma forma diferente, né? E isso trouxe também um olhar para a saúde mental de forma diferente. E com relação às instituições, eu acho que nós estamos aprendendo com a pandemia a lidar com situações de crise e buscar alternativas e buscar novos caminhos para que a gente possa garantir a assistência do nosso SUS. Muito obrigada. Antônio Carlos, quer falar? Depois eu passo para a Catarina e depois o Fernando. Bom, eu acho que já foi dito, né? Aí eu já ajusto aqui. Não, o tema virou pauta, né? Saúde mental está na pauta, né? Ela é pauta de todos os veículos de comunicação, quer televisão, quer revista, quer jornais. Isto nunca aconteceu antes, né? O agravamento com a pandemia colocou mais um holofote sobre essa questão. Então, acho que o assunto está em cima da mesa, né? A construção, né? Os profissionais, os serviços estão aí delineando e, quiçá, nós possamos incluir, né, no próximo debate, né, a saúde espiritual também, que faz parte do mental, do físico e o espiritual, porque nós não somos, né, pedra, né? Nós temos mais coisa para poder avaliar neste nosso contexto de humanidade, né? Então, eu acho que o assunto está na pauta, a pauta não está fechada, pelo contrário, ela está no seu início, né? E obrigado pela oportunidade de estar aqui representando os voluntários do Centro de Valorização da Vida. Nós é que agradecemos. Catarina? Bom, seguindo então a trilha do que já vem sendo dito, eu também concordo, para mim o principal, enfim, legado nesse sentido sei que assim se pode falar, mas na verdade acho que a pandemia fez com que a nossa consciência se ampliasse nesse sentido, né? Trazendo as questões de saúde mental, o nosso bem-estar físico, como o Antônio falou, a Dilma, né? Mas assim, como uma agenda prioritária para o Estado brasileiro, prioritária para o setor privado, para a sociedade civil, como algo que diz respeito a todos nós, né? Eu acho que também a gente tem uma oportunidade grande de combate ao estigma, né? De sensibilização da população
para entender que a saúde mental faz parte da saúde, faz parte da vida, né? Então, essa sensibilização, essa ampliação da consciência. Isso é um ponto. O outro é a questão das tecnologias. Eu acho que as ferramentas tecnológicas, né, a pandemia trouxe de uma forma radical. A gente dificilmente vai voltar atrás, né, depois dessa pandemia, em relação à importância das ferramentas tecnológicas para várias coisas, né? Enfim, inclusive para a promoção da saúde, para o acesso à saúde, para o cuidado. De novo, sem substituir, né, o cuidado, a atenção presencial, mas as ferramentas como uma grande ponte, algo que pode facilitar o acesso à saúde. Por fim, eu acho também que é importante sinalizar que a pandemia, de alguma forma, acho que sensibilizou e fez com que diferentes atores passassem a se unir, a trabalhar mais em colaboração, né? De fato, eu acho que a gente abre uma brecha para construir um trabalho intersetorial, com o engajamento de diferentes grupos de interesse, né? Iniciativas que estão em organizações, instituições que estão, de fato, trabalhando de uma forma mais integrada, colaborativa, em prol de um bem comum. Então, eu acho que é importante a gente tentar se ligar nesse espírito de solidariedade, de colaboração, que a pandemia também, apesar de toda a dificuldade, trouxe para a gente. Eu acho que quando você pergunta mesmo o que fica assim, da discussão, eu acho que eu fico, acho que mais tranquilo, satisfeito de ver que temos aqui tantos militantes da saúde mental engajados nisso, sabe? Porque quem está aqui mesmo online conversando, discutindo, enfim, provavelmente a gente que se importa mesmo, a gente sabe que as coisas devem piorar nos próximos meses, muita coisa vai surgir dessa grande pandemia e desse isolamento, mas é fato, tem muita gente interessada nisso. A gente só precisa divulgar mais esse tipo de preocupação, esse tipo de cuidado, que é o que a gente está discutindo aqui, que é fundamental. Muito obrigada pela excelência desse debate, estou muito feliz. O Fórum se coloca à disposição de todos para divulgação dos trabalhos, né, dos links. Por favor, fiquem à vontade de entrar em contato conosco. E eu agradeço imensamente essa noite aqui. Nós estamos encerrando pontualmente às 21 horas. Nem acredito. Mas foi ótimo esse webinário, esse debate, enriqueceu demais a todos que estão nos assistindo, e a gente vai compartilhar nas nossas redes sociais para que todos possam assistir posteriormente, né, com o horário que eles têm né, disponível. Então, muito obrigada mesmo, tá? E parabéns a todos e tenham uma boa noite. Boa noite a todos, muito boa obrigado. Noite, pessoal. Até, tchau. Obrigado pelo convite. Tchau. Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite.